Há um só Senhor sobre todas as nações e em todos os idiomas ouvirão essa verdade. Essa é uma declaração que ela é muito clara no que a Bíblia nos ensina sobre quem é Jesus e sobre como isso deve ser proclamado e revelado a todos. Não importa aonde, não importa como e não importa quando, em algum momento, todos saberão que Jesus é Senhor e ouvirão isso, essa verdade, na sua língua. E é muito interessante, eu gostaria muito que vocês olhassem para esse texto junto comigo, de Lucas, capítulo 23, versículo 38, que é um texto que declara isso no momento em que Cristo ele está sendo crucificado, no momento em que Jesus ele está ali na cruz. Essa grande declaração que nós entendemos como verdadeira, pura, real, e que é algo que vai acontecer e que já tem acontecido, ela é colocada ali neste momento. Eu quero que você olhe para esse texto comigo, Lucas capítulo 23, versículo 38, e acompanhe comigo aí, ou leia comigo aí, na sua Bíblia, o que está escrito. Lucas capítulo 23, versículo 38, diz o seguinte: acima de Jesus estava escrito o seguinte: este é o Rei dos Judeus. Em algumas traduções vai estar aí entre colchetes em letras gregas, romanas e hebraicas. Né? João capítulo 19, versículo 20, é um texto que vai mostrar e vai declarar, olha, isso estava escrito nos três idiomas, latim, grego e hebraico. E é interessante a gente ver que esse detalhe da crucificação de Jesus, ele está nos 4 evangelhos. Se repete nos 4 evangelhos. E muito legal também de notar o seguinte: no momento em que Jesus ele é crucificado, essa declaração ela é realizada, ainda que seja por provocação de Pilatos aos judeus, ainda que seja porque Jesus estava sendo condenado, e ainda que seja porque Pilatos ele não gostava dos judeus, e Pilatos não tinha achado nada de culpado em Jesus para crucificá-lo, mas ainda assim o fez por causa dos judeus, e ele foi lá e colocou isso para provocá-los. Ainda que tenha todas essas conotações possíveis, a declaração é colocada. E todos, de todas as línguas naquela época, poderiam identificar isso ao olhar para a cruz e ao ver o que estava escrito ali. Lembrando sempre que aqueles 3 idiomas, o latim, o grego e o hebraico, eram as 3 línguas do mundo nesse sentido. Todos falavam essas línguas porque eram, de fato, as línguas dominantes. E está escrito para que todos leiam, para que todos saibam quem é esse Jesus que estava ali crucificado. Quem era aquele condenado? Era um costume eles colocarem escrito a condenação em cima dos ladrões crucificados. Mas em Jesus estava lá, este é o Rei dos Judeus. Em algum momento, os judeus eles vão questionar Pilatos, eles vão falar: Pilatos, não coloque isso, coloque, ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos vai lá e responde: o que eu escrevi, escrevi. Isso não mudará. E isso foi declarado no momento da morte de Jesus. Mas é interessante a gente reparar que em Atos, quando Jesus ele é ressuscitado, quando Jesus ele aparece ressuscitado ali para os seus discípulos, ele fala: olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui quanto ali e acolá. No sentido, olha, em todos os lugares vocês serão minhas testemunhas. Em momentos seguintes, momentos depois, as línguas, né, as línguas vêm sobre os discípulos e os discípulos começam a proclamar o evangelho de maneira que todas as pessoas que estavam em Jerusalém, de todos os idiomas, de todas as redondezas, entendiam o que o evangelho que estava sendo pregado por meio dos discípulos. Todas as línguas estavam entendendo isso. E é interessante a gente reparar, na crucificação, todos os idiomas estavam vendo quem era Cristo, quem era que estava sendo crucificado. E quando Jesus é ressuscitado, quando Jesus é proclamado pelos seus discípulos, todos, em todas as línguas, ouvem o evangelho na língua deles e entendem quem é Jesus, o que foi crucificado, mas que ressuscitou. É interessante a gente reparar que
Jesus ele é Senhor sobre todas as nações, inclusive quando a gente repara em pequenos detalhes como esses dentro do Evangelho. Jesus ele não deixou em nenhum momento isso passar desapercebido. E uma das grandes crises que a gente vê dentro do cristianismo, na verdade, daqueles que olham para o cristianismo, é que nós declaramos que há apenas um Senhor. Só há uma maneira de sermos salvos, só há uma maneira de termos um relacionamento com Deus, e essa maneira é a pessoa de Jesus Cristo. E essa é uma das grandes crises que o mundo, na verdade, tem com o Evangelho. Não é só por causa de costumes que a Bíblia nos ensina a ter, ou de correção dos nossos pecados, dos nossos desejos desenfreados que a Bíblia nos ensina, mas é o fato dela ser, de fato, exclusivista. É o fato de que o Evangelho ele se resume em uma pessoa só e para a glória de uma pessoa só. Os homens não se encaixam nessa glória, os homens não se encaixam nesse caminho de salvação, porque o único que merece e que faz tudo isso é a pessoa de Jesus Cristo. E isso é declarado no momento da cruz. Isso é declarado nesse exato momento que nós estamos lendo esse versículo, que está dizendo, em todas as línguas, em grego, latim e hebraico, todas as línguas da época, Jesus é o Rei dos judeus. É interessante a gente reparar isso aqui. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no que esse texto está dizendo para a gente. Quando a gente olha exatamente no contexto direto aqui, se você olhar para o contexto direto, é o momento da crucificação de Cristo e algumas coisas estão acontecendo neste momento. Momentos antes, Jesus ele está sendo acusado injustamente. Momentos antes, soldados estão ali zombando de Jesus naquela cruz. E momentos depois, também, ladrões estão zombando da pessoa de Jesus. Jesus ele está pagando o preço por algo que ele já havia falado que pagaria, mas que todos agora percebiam que era de maneira injusta. Jesus ele estava sendo crucificado. E eu gostaria muito que você olhasse para essa declaração aqui, que um teólogo, George Eldon Ladd, ele faz acerca da crucificação de Jesus. Olha só que interessante. A morte de Jesus ela foi, em primeiro lugar, amorosa, pois ela revela o supremo amor de Deus por todos nós. Em segundo lugar, ela foi expiatória, pois ela foi a oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave por nossas vidas. Em terceiro lugar, ela é vicária. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós. Substitutiva, pois ele que não conheceu o pecado foi quem crucificado por todos nós. Propiciatória, pois ele satisfez a Deus que tinha sido ofendido pelo pecado do homem. Ou seja, o preço do pecado, ou a ira que Deus tinha sobre o pecado, foi colocada sobre Jesus naquela cruz. Então, foi apaziguada a ira de Deus no momento da crucificação de Cristo. Sexto, ela é redentora, pois o sangue de Jesus foi o que nos redimiu, ou nos remiu, e comprou as nossas vidas diante do Senhor. E sétima, ela é triunfante. A morte de Jesus é triunfante porque em nenhum momento a morte o venceu. Antes, ele venceu a morte com todo o seu poder. Então isso aqui é uma declaração muito legal sobre a morte de Jesus e o que está acontecendo na cruz. A gente vai conversar um pouquinho sobre a crucificação de Jesus nesses momentos que a gente vai ter aqui, não só hoje, mas em alguns próximos domingos. Mas é interessante a gente reparar que Jesus ele se mostra Senhor na cruz. Ainda que ele esteja sendo crucificado, ele se mostra Senhor na cruz. Eu gostaria de começar pensando nisso com vocês, a partir de duas declarações que ele faz no momento em que ele está sendo crucificado. Repara só comigo no seguinte: Jesus ele é Senhor para nos tirar da condenação espiritual e física. Em dois momentos na crucificação, Jesus mostra isso. A primeira delas aqui são os famosos brados da cruz, ou as 7 falas de Jesus quando ele estava sendo crucificado. E nós temos essas duas primeiras, que são: Pai, perdoa-lhes. E a segunda: ainda hoje estarás comigo no paraíso, quando se refere ao ladrão da cruz arrependido.
Jesus ele é Senhor na cruz também. Jesus ele é Senhor quando ele está sendo oferecido como sacrifício. Jesus ele é Senhor quando ele mesmo está experimentando a morte que cabia a cada um de nós. Ele é Senhor em todos esses momentos. Não porque Jesus ele não foi crucificado porque ele foi pego de surpresa, mas porque ele voluntariamente se entregou em nosso lugar. E ele mostra ser Senhor nesse sentido. Então olha rapidinho aí, capítulo 23 ainda de Lucas, versículo 34, diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançavam sortes. Olha só que interessante aqui. Jesus, nesse momento da crucificação, ele está sendo agredido verbalmente por aqueles que estavam crucificando a ele. Momentos como esse, as pessoas estavam olhando para ele e estavam falando assim: olha, você não é rei, o Cristo de Deus, por que não se salva? E quando Jesus está sendo crucificado, eles estão ali jogando sortes com a roupa que Jesus tinha. Lembrando que a túnica de Jesus era uma túnica que a gente poderia falar hoje de marca, seria uma túnica da Nike praticamente, porque ela não tinha costura, não era uma túnica qualquer. E quando ali os soldados estão na frente de Jesus, eles pegam aquela túnica e eles começam a jogar sortes para ver quem ficaria com aquela túnica. Tudo isso é uma agressão direta ao Filho de Deus. Uma agressão no sentido assim, olha, vocês estão vendo o Senhor da glória, mas ainda assim, vocês não estão reconhecendo a ponto de crucificá-lo, a ponto de lidar com ele e com tudo aquilo que é dele de maneira leviana, de maneira como se fosse algo comum. Você tem o Rei da Glória, você tem o Senhor dos Exércitos, você tem o Senhor do Universo sendo crucificado na sua frente e você lida com isso de uma maneira natural. Essa é a capacidade do homem. Essa é a capacidade de cada um de nós. Essa é a capacidade de pessoas, por exemplo, e eu lembro muito de uma imagem, por exemplo, do Boechat, quando ele caiu do helicóptero, teve um caminhão, ele estava ali com a porta e todo amassado, e o caminhoneiro estava lá dentro ainda. E algumas pessoas estavam ali filmando, tirando foto, vendo a situação, enquanto uma mulher estava tentando tirar aquele caminhoneiro com todas as suas forças dali de dentro. A condição e a capacidade do homem de ver algo mal e permanecer indiferente, ela é muito, muito real. E isso é evidenciado em diversas maneiras na nossa vida. E nesse momento em especial da cruz, isso está sendo evidenciado de uma maneira cruel. O próprio Jesus sendo crucificado de uma maneira cruel, torturado, morrendo ali por asfixia, com dores, sangrando. Pessoas estavam jogando sortes diante das suas roupas, diante da sua veste. Isso era um momento em que Jesus está sendo crucificado. Além do mais, ele está sendo assimilado a outros 2 ladrões justos no pagamento, entre aspas, da sua punição. Esses 2 ladrões que justamente estavam sendo punidos por seus atos maus, estavam ao lado do justo Senhor. Jesus ele está sendo assimilado com todo o pecado da humanidade. Jesus ele está sendo assimilado com o pior tipo de gente da humanidade. Jesus ele está sendo crucificado pela maldade humana. E diante de tudo isso, Jesus ele vai e fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante que Jesus ele mostra a sua soberania diante da condenação e condição condenada que está o coração do homem. É interessante a gente notar isso aqui. É interessante a gente perceber que Jesus ele está se mostrando Senhor sobre isso. E Jesus já tinha se mostrado Senhor em outros momentos disso tudo. Se você olhar, por exemplo, em Lucas, capítulo 5,
a partir do versículo 17, você vai ver que alguns amigos pegam um paralítico e levam até Jesus numa casa que estava abarrotada de gente, né? Muita gente ali em volta de Jesus, de maneira que eles não conseguiam entrar na casa. Então eles sobem no telhado e com aquele amigo paralítico numa maca, eles tiram o telhado de cima, amarram aquela maca e vão descendo por cordas até chegar ao lado de Jesus. E olha só que interessante, versículo 20 e 21 de Lucas, capítulo 5. Vendo a fé desses amigos, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. É interessante que Jesus, é óbvio que ele sabia qual era o desejo daquele paralítico. O paralítico queria andar. Mas Jesus, ele olha em especial para a condição real do coração daquele paralítico. O maior problema do paralítico não era a sua paralisia, não era não conseguir andar. O maior problema daquele paralítico era não conseguir reconhecer que ele estava condenado eternamente, não só à maca, mas eternamente distante de Deus. Então Jesus, ele olha para aquele paralítico e fala: seus pecados estão perdoados. A necessidade daquele paralítico primária era o perdão dos seus pecados. E os judeus ali, os mesmos que crucificaram Jesus, os judeus ali olhando aquilo tudo, versículo 22 falam o seguinte, na verdade versículo 21 eles falam o seguinte: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Jesus, percebendo isso no coração dele: por que vocês estão questionando a minha autoridade? E Jesus, ele dá um checkmate. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a ele: levanta-te e anda? Para ambas as situações, para qualquer uma delas, somente Deus poderia fazer o que seria feito. Somente Deus poderia perdoar pecados, e isso respondia à pergunta dos judeus. Jesus era Deus. E somente Deus poderia curar aquele homem. Jesus, então, ele mostra a sua soberania sobre a condição do coração e sobre a condição física daquele paralítico, a ponto de fazê-lo andar, depois de ter perdoado os seus pecados. Mas Jesus, ele não faz isso só essa vez. Jesus, ele faz isso com uma mulher hemorrágica também. Jesus, quando uma mulher hemorrágica toca em suas vestes, aquela mulher, ela tem a cura física, ela para de sangrar no exato momento. E Jesus olha para ela e fala: perdoados estão os pecados, tua fé te salvou, vá e não peques. É interessante a gente reparar que Jesus, ele tem soberania, ele tem controle sobre a condição física e espiritual do homem. Lucas, capítulo 7, registra uma história muito bonita em que uma mulher, ela chora aos pés de Jesus, ela seca os pés de Jesus com seus cabelos e depois ela joga um perfume mais caro que ela podia ter aos pés de Jesus também. E Jesus fala para ela: filha, você está perdoada. O grande problema e a grande crise da humanidade sempre será o pecado. Sempre será. Até que Jesus volte, o maior problema deste mundo será o pecado. Porque é a partir do pecado que todos os outros males acontecem. É a partir do pecado da humanidade que vem toda a injustiça. É a partir do pecado do coração do homem que vem todo adultério, vem toda imoralidade. É a partir do pecado do homem que vem toda a corrupção. E Jesus, naquela cruz, ele mostra ser soberano sobre isso. Jesus, ele não veio redimir um estado da terra. Jesus, ele veio redimir a sua criação. Jesus, ele veio resgatar a criação de dentro para fora. Jesus, então, ele declara isso na cruz. Interessante a gente reparar nisso aqui. A primeira declaração de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes. E em completa conformidade com tudo aquilo que ele já havia ensinado. Perdoai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Era isso que Jesus estava fazendo naquela cruz. E se a gente for olhar basicamente para o que Jesus fez ali naquela cruz, é exatamente aquilo que ele nos chama a fazer em nossas vidas. E uma das maneiras de mostrarmos que Jesus é Senhor sobre nós é mostrarmos, de alguma maneira,
e mesmo que em pequena parcela, o amor dele em nós. Quando nós perdoamos nossos inimigos, quando nós, mesmo sendo crucificados e mortos pelos nossos inimigos, ainda dizemos em alto e bom som: Pai, perdoa-lhes. Porque o Senhor Jesus nos tirou da condição de condenados espiritualmente para uma condição de remidos para a glória dele eternamente. Isso aqui é uma declaração simples de Jesus, mas que é profunda como nenhuma outra na palavra de Deus. Pai, perdoa-lhes. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que a gente vê no Evangelho. Um Cristo que conhece a gente e nos perdoa. Tem uma frase até que os jovens têm utilizado bastante ultimamente, e eu tenho medo de errar aqui, mas ela diz assim: a cruz grita duas coisas para mim. Você é indigno, porém amado. E é exatamente isso que Jesus faz naquela cruz. Ele mostra o quão indignos somos, porque estamos crucificando o Senhor da glória. Mas ao mesmo tempo, ele diz: perdoa. Estão perdoados os teus pecados. E isso mostra o grande amor que ele tem com a gente. Romanos capítulo 5, versículo 8 mostra isso de uma maneira muito clara. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo inimigos dele, ele nos reconciliou consigo mesmo. Foi uma ação de Jesus, não foi nossa. Efésios capítulo 2 mostra que a salvação vem pela fé, e isso não é nosso, não é propriamente ou natural nosso, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, isso é um presente do Senhor. A crucificação de Cristo, ela mostra claramente quem é o responsável pela nossa salvação: Jesus. Só Ele e mais ninguém. Jesus é Senhor para nos tirar da condenação espiritual e também física. E isso é o que a gente vê versículos seguintes, após o versículo 38 aí, de que Jesus é o Rei dos Judeus, escrito em todas as línguas da época, versículo 42 e versículo 43 de Lucas ainda. Diz assim, ali, na verdade, vamos ler a partir do versículo 39, só para a gente pegar o contexto inteiro. Diz o seguinte: um dos ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus blasfemava dizendo: não é você o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro que estava do lado, disse: você não teme ao Senhor, estando sob igual sentença? É interessante que, por mais que talvez eles não estejam reconhecendo que Jesus é o Senhor da glória, eles ainda assim deveriam reverenciar ou temer a Deus. Terrível coisa é estar debaixo da ira do Senhor. E é isso exatamente que o ladrão estava fazendo ali, ele sabia disso. Então ele vai lá e fala: olha, você não teme nem a Deus por falar isso? Nós estamos sendo crucificados justamente, estamos recebendo o castigo, versículo 41, que nossos atos merecem, nós somos culpados, nós de fato somos e recebemos o que merecemos. Versículo 42, então o ladrão diz, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Repara duas coisinhas importantes aqui nesse texto. Na verdade, duas não. Vamos reparar algumas coisinhas aqui importantes. Primeira coisa que a gente precisa reparar. Aquele ladrão, ele reconhece o porquê ele está sendo crucificado ali. Ele tem uma noção clara. Olha, é justo a minha condenação aqui. Segunda coisa, ele reconhece que Jesus está ali injustamente. Ele não merece estar aqui. Terceira coisa, ele reconhece que Jesus é Salvador. E ele logo fala: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Agora, presta atenção, só uma coisinha aqui importante. Ele está falando de um futuro remoto. Ele fala assim: olha, Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. No sentido assim, no dia da redenção, quando isso vier a acontecer, lembra-te de mim. Ou seja, eu estou pedindo para que no momento que o Senhor estabelecer o seu reino, e eu acho que isso vai demorar, o Senhor está morrendo aqui. Lembra-te de mim.
Ele tinha uma esperança, mas era uma esperança remota. E olha só que interessante, Jesus ele é Senhor soberano para nos tirar da condenação espiritual e física neste exato momento. E é isso que Jesus faz quando responde para esse ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. E ele mostra isso de uma maneira muito clara na cruz, falando: a morte não vencerá hoje, porque ainda hoje você estará comigo. É interessante que Jesus já tinha falado algumas coisas parecidas com essas. Por exemplo, quando ele ressuscita Lázaro. Lázaro, levanta-te. O Senhor é soberano sobre a morte. A gente já tinha visto, a gente estudou há pouco tempo sobre a ressurreição de Lázaro que Jesus fez. É interessante que Jesus também, ele faz uma declaração para algumas pessoas, ele fala assim: o Senhor é Deus sobre vivos e não mortos, quando ele se refere a Abraão, Isaque e Jacó. E agora na cruz, Jesus ele olha para aquele ladrão e fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus é soberano para nos tirar da condenação espiritual e física que nós estamos vivendo hoje. A morte não tem mais força contra nós. Se a pandemia vier, se o vírus vier e tirar nossa vida hoje, hoje mesmo estaremos vivendo na presença de Jesus. Você percebe o tamanho dessa declaração de Jesus naquela cruz? Você percebe o tamanho da declaração de Jesus ao falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente? Você consegue ver o tamanho da declaração que nós vemos quando Jesus ele aparece a mais de 500 pessoas ressuscitado, não mais morto? Ou quando é declarado que o justo morreu pelos injustos, a fim de nos tirar da nossa morte, para nos levar para a sua vida. Isso aqui são as declarações que Jesus faz naquela cruz. E é exatamente essa declaração que está em cima de Jesus na cruz, falando: Jesus, o Rei dos Judeus. Olha, se tem alguma coisa que está errada nessa frase, é só que ele é Rei dos Judeus. Porque ele não é Rei dos Judeus, ele é Rei de toda a humanidade. Mas a declaração está sendo feita, porque o Messias viria dos judeus. Raiz de Davi. O Messias viria dos judeus para resgatar o mundo todo. E ele veio. E ele resgatou. Por isso eu gostaria de pensar em você, com você. Quem é Jesus nessa conversa toda? Para você. Como você tem encarado Jesus nesse sentido? É interessante que se a gente olhar para Filipenses, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, diz o seguinte: assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, não tem nenhuma pessoa no mundo, de todas as épocas, que não reconhecerá que Jesus é Senhor. Em algum momento, todos reconhecerão que Jesus é Senhor. E todos os joelhos se dobrarão diante dele. Toda língua proclamará que Jesus é Deus. Essa é a declaração que nós temos na palavra dele. E se você parar para pensar um pouquinho junto comigo, aquilo que Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. É interessante que a gente pode reparar nisso. Por mais que nosso pecado tenha crucificado a ele,
A graça de Jesus foi muito maior do que o que fizemos com ele naquela cruz. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O reconhecimento de que nós somos pecadores é o primeiro passo para reconhecer que Jesus é Senhor. Não só sobre a terra, mas sobre nossa condição espiritual e física. E se você hoje tem vivido distante de Deus, se você hoje tem vivido distante do Senhor, o primeiro passo para que a mudança aconteça na tua vida é reconhecer que Ele é soberano sobre a sua condição. E se colocar assim como aquele ladrão se colocou ao lado de Jesus. E falar: Jesus, eu estou recebendo justo castigo, mas lembra-te de mim. E nesse sentido, 2 grandes braços da cruz se aplicam ao nosso coração. Pai, perdoa-lhes, e ainda hoje estarás comigo. O desfrute da comunhão com Jesus, ele é instantâneo. Assim que a gente reconhece Ele como nosso Senhor, a comunhão com Ele é direta, é instantânea, é dada a nós. Por isso, eu gostaria muito de convidá-lo a pensar em como você tem olhado para Cristo. E se você tem olhado de alguma maneira diferente do que essa declaração está sendo feita aqui, de que Ele é Senhor sobre todas as nações. Ele é Senhor mesmo diante de um mundo caótico que nós temos vivido. Mas ainda assim, Ele morreu por cada um de nós. E Ele prometeu que tudo isso acabará. Nós temos apenas essa declaração a ser feita em nossos corações. E eu quero convidá-lo a fazer isso nessa noite. Deixe Ele ser Senhor no seu coração. Reconheça isso. A ponto de você conseguir perdoar, porque você foi perdoado. A ponto de conseguir ter comunhão com Ele e com pessoas que Ele escolheu, porque Ele te deu esse privilégio de ter comunhão consigo. Quando nós reconhecemos que Ele é Senhor sobre nossas vidas, de alguma maneira, esse reconhecimento se torna prático em nossos relacionamentos, em nossas atitudes. Olhamos para a injustiça e colocamos diante do Senhor. Olhamos para as nossas crises e colocamos diante da cruz. Perdoamos, reconciliamos, desfrutamos da comunhão com Deus, a ponto de deixar Ele ser soberano sobre todas essas circunstâncias. E esse é o meu convite nesse momento para você. Vamos orar ao nosso Senhor? Vamos nos colocar diante dEle. Eu quero que você cante junto com a igreja neste momento, que nós conhecemos esse maior amor e queremos viver de acordo com esse maior amor. Eu convido você a cantar isso e fazer disso uma oração na sua vida. Maior amor que este mundo conheceu, por minha cruz até a morte Ele sofreu, até te ver face a face na tua graça viver, confiar. Todo ser desejo ver-te retornar, e tua vontade em minha vida operar, até te ver face a face na tua graça viver, confiar. Gratidão, o meu louvor.
tua voz que ordenou a criação, e a mesma hoje fala ao meu coração, até te ver face a face, na tua graça virei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Dependente só de ti, viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Tu és Deus da terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor. Tu és Deus da terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Maior amor que este mundo conheceu, por minha cruz até a morte me sofreu, até te ver face a face, na tua graça virei, confiarei. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu gostaria de convidá-lo a orar junto comigo, diante dessa canção que nós acabamos de cantar, e diante do texto que nós acabamos de olhar, que Deus deixou para nós. Eu quero convidá-lo a orar e falar: Senhor Jesus, Tu és Rei. Tu és Rei sobre minha vida. Senhor e soberano sobre minha condição espiritual e física. E eu quero me colocar diante do Senhor neste momento, reconhecendo e me colocando debaixo da Tua vontade. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o nosso Deus? Da maneira que você estiver, com o pecado que você tiver, com a luta que você tiver, coloque-se diante do Senhor e reconheça que Ele é soberano e que Ele pode mudar a sua história nesse sentido. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor um dia tomou o meu lugar naquela cruz. Eu deveria estar ali, mas o Senhor foi e o Senhor pagou o preço que eu deveria pagar. O Senhor se tornou maldito em meu lugar, como a Tua palavra nos ensina, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E o Senhor fez isso
Senhor desceu ao nível mais baixo possível, que é onde eu me encontro, para me resgatar. E eu te agradeço por isso. Obrigado porque o Senhor, ainda que mostrando o quão mal eu sou, o quão indigno eu sou, ainda assim me chamou pelo nome e ainda assim declarou o seu amor naquela cruz. Obrigado por isso, Deus. E é com esse reconhecimento, é com esse entendimento que nós, como igreja, queremos nos colocar diante do Senhor e falar: Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece os nossos pecados mais ocultos, mais segredados, mais secretos. O Senhor conhece. E ainda assim, o Senhor estende sua mão. Por isso nós te pedimos, nos perdoe, nos resgate, nos restaure, nos dê o privilégio de viver em comunhão com o Senhor neste momento. Não porque merecemos, mas porque pela tua graça e pelo teu sacrifício, o Senhor possibilitou isso. E esse é o nosso pedido neste momento. Ouve nossa oração, Deus, quebranta o nosso coração. Resgata-nos, Deus, dos nossos pecados. E nos ajude a viver com a esperança e a declarar isso com todas as nossas forças e com todas as nossas atitudes. Que o Senhor é Rei, Senhor e soberano sobre nossas vidas, espiritualmente e fisicamente, em toda e qualquer circunstância. Esse é o nosso pedido e a nossa oração que fazemos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, uma boa noite. Que Deus te abençoe. Que dê uma boa semana. E que, acima de tudo, nessas semanas possamos reconhecer diariamente que Ele é Senhor sobre nossas vidas. Um grande beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Senhor da criação, grande
mais profundo mar, nas alturas do céu.